Quando você compra um produto ou contrata um serviço, você sabe exatamente quanto de imposto está pagando e que imposto é este? No Veracidade de hoje, vamos mostrar como a reforma tributária, aprovada pelo Congresso Nacional, pode simplificar os impostos que a gente paga e nos ajudar a entender como estamos contribuindo para o governo. Você vai ver como os representantes dos setores produtivos do DF investem e sobrevivem nesse emaranhado de impostos do Brasil. Especialistas falam sobre os impactos que a reforma dos impostos vai trazer para a nossa forma de consumir e explicam se vamos ter de pagar mais ou menos. Vamos conhecer como os impostos afetam a vida do cidadão brasiliense e saber o que os deputados da CLDF pensam sobre os efeitos da reforma no DF. Agora no Veracidade. Você já tentou entender os impostos que a gente paga no dia a dia? É quase um trava-língua. Tem ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS. Isso sobre produtos e serviços. Além desses, tem o IPTU e o IPVA, o Imposto de Renda e outros que são cobrados em transações imobiliárias e de herança. É uma enorme sopa de letrinhas que fica até difícil de decifrar. Mas calma, porque a partir do ano que vem, a promessa é simplificar parte desses impostos. A reforma tributária vem para transformar as 5 siglas de impostos sobre serviços e consumo em apenas 2. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai juntar o ICMS e o ISS. E a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que une o PIS e a COFINS. Já o IPI terá sua alíquota zerada para a grande maioria dos produtos, com exceção daqueles que são produzidos na Zona Franca de Manaus. E teremos um novo imposto, o seletivo, conhecido como Imposto do Pecado. Ele será cobrado em produtos que causam mal à saúde e ao meio ambiente. A partir de janeiro de 2026, o Brasil vai passar por uma transição de sistemas tributários. Isso quer dizer que os impostos, como a gente paga hoje, vão mudar. Mas que impactos isso vai trazer para o nosso consumo? E mais, será que nós vamos pagar mais impostos? Para tirar essas dúvidas, a gente está aqui com o Ricardo Barros, que é consultor legislativo do Senado Federal e também foi um dos que participou da discussão do texto da reforma tributária, né, Ricardo? Explica para a gente como que vai se dar essa reorganização na sopa de letrinhas dos impostos aqui do Brasil. Nós temos hoje 5 impostos que vão ser substituídos por 3. O novo imposto chamado Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência compartilhada de estados e municípios, e a contribuição social sobre bens e serviços, e mais o imposto seletivo, que é o chamado Imposto do Pecado. Mas é importante deixar claro que tanto o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, como a CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, na verdade, é como se fosse um único imposto. Eles são tributos siameses que vão andar juntos, vão incidir sobre os mesmos fatos geradores, tendo as mesmas hipóteses de incidência, e isso vai trazer uma maior simplificação e harmonização da tributação que hoje é confusa e que incide sobre bases diferentes, a depender. Nós temos hoje, vale ressaltar, o ICMS estadual, o ISS municipal e a PIS, COFINS e o IPI no federal. E esses tributos, eles vão ser extintos, o IPI parcialmente e os demais integralmente até 2032. A partir do ano que vem já começa essa transição para as empresas e essa transição vai levar quanto tempo e como que isso vai impactar no consumidor final? A partir de 2027, nós já temos a extinção da contribuição para o PIS e a extinção da COFINS. E a entrada da CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, de competência da União, de forma plena e integral. E a partir de 2029 teremos uma redução gradual dos tributos antigos, o ICMS e o ISS.
De 2029 a 2032, esses tributos antigos irão sendo reduzidos num percentual de 10% ao ano e o IBS vai subindo também 10% ao ano, até que em 2033 o IBS entra de forma integral e os tributos antigos são extintos também. Então, para o contribuinte, teremos uma transição que irá durar até o ano de 2032. Nós vamos começar a sentir os efeitos da reforma tributária no ano de 2027. E aí, a partir desse ano, nós vamos ver como que a economia vai se rearranjar. Nós vamos conversar agora com a advogada Miriam Lavocá, que é especialista em direito tributário e atua na área há mais de 34 anos. Também preside a Comissão de Reforma Tributária na OAB. E, doutora, nesse momento de transição do sistema antigo ao sistema novo, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, quais são as principais preocupações das empresas, das pessoas em relação a essa reforma tributária? Nós tivemos, na verdade, uma constituinte tributária. E é uma constituinte tributária que nós precisamos, acima de tudo, olhar para trás e ver como enxergaremos o futuro. É interessante nós falarmos do futuro olhando para o passado. Então, o sistema tributário que nós ganhamos com a Constituição de 88 é principalmente o ICMS. O ICMS ele foi criado em 66 e em 67 a Europa abandonou o ICMS exatamente pela dificuldade que tem de apuração do ICMS. Então, agora para frente, a partir de 2026, nós teremos um período que vamos dizer que será um primeiro ano piloto do novo sistema tributário e essa transição ela irá até 2038. Então, nós temos aí aproximadamente de 8 a 9 anos com um sistema pela frente que será intercalado por anos, mas que trará consequências fortes. Quando eu falo fortes, no sentido radicalmente transformando o sistema tributário num novo modelo absolutamente diferente daquilo que nós vivíamos. Doutora, a senhora acredita que essa reforma tributária, essa constituinte tributária, como a senhora chama, ela vai diminuir os litígios tributários no país ou você acha que vão continuar esses litígios? Alexandre, nós temos uma máxima no Brasil, dita pelo ex-ministro Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Então, diante de tanta litigância que nós tivemos com a Constituição de 1988, eu acredito que nós teremos sim, agora pelos próximos anos, muitas demandas, muitos litígios, principalmente conceituais de interpretação. O primeiro parecer que eu dei sobre reforma tributária, eu estava amamentando minha filha. Agora, dia 1º de outubro, ela completou 25 anos. Então, são 25 anos que a gente se depara sobre as novas propostas, sobre aquilo que foi recusado pelo Congresso Nacional, ou mesmo foi refutado pelas associações produtivas, pelos sindicatos, pelos contribuintes. Então, diante disso, eu acredito que, como advogado dos contribuintes, toda essa regulamentação demandará, sim, eventuais demandas judiciais pelo futuro. Doutora, para a gente concluir, queria que a senhora desse uma orientação para a gente de que forma que as pessoas e as empresas, na prática, podem se preparar para essa reforma. O que elas devem fazer? Que orientações elas devem buscar? Que tipo de formação elas devem ir atrás? Alexandre, eu recomendo especialmente que se procurem profissionais habilitados e profissionais que acompanharam toda essa discussão no Congresso Nacional. Nós teremos aí uma ampla legislação e essa legislação precisa ser enfrentada por contadores e por advogados tributaristas que conhecem a matéria. A arrecadação do Distrito Federal deve ter um incremento de 2,5 bilhões de reais a partir da reforma tributária que entra em vigor em 2026, de acordo com estimativas. O papel da Câmara Legislativa é justamente fiscalizar onde esses recursos a mais serão aplicados. Por isso, a gente está aqui para conversar com o deputado Chico Vigilante. Deputado, por que teremos esse incremento na arrecadação do Distrito Federal a partir da reforma tributária? Isso se deve justamente a essa mudança que vem com relação ao local de cobrança do imposto, que antes era no local de produção e agora vai sendo de consumo? É exatamente isso. Nós temos, por exemplo, o Estado de São Paulo. A nação inteira ajudou na construção do Estado de São Paulo. Eles passaram a ser grandes produtores de objetos de consumo. Só que o imposto todo ficava com eles.
lá onde era produzido os produtos. E agora, com a reforma tributária, mudou a modalidade de cobrança. Portanto, os impostos passam a ser pagos no local de consumo. Portanto, consumiu aqui em Brasília, o imposto vem para Brasília, por isso nós vamos ter um implemento de mais de 2 bilhões de reais na arrecadação do Distrito Federal. Deputado, qual que é a responsabilidade dos governantes aqui do DF para gastarem esses recursos a mais que a gente vai ter aí ao longo dos anos com a reforma tributária e como a Câmara vai fiscalizar também esse gasto? A responsabilidade dos governantes é gastar bem o dinheiro, aplicar bem. Para isso a gente poderia criar também em Brasília uma modalidade que foi criada no Rio Grande do Sul na época, que era prefeito de Porto Alegre, o Olívio Dutra, que é o orçamento participativo, onde a população determina onde ela quer que o recurso seja aplicado e não deixar que os governantes apliquem de acordo com o que está na cabeça deles, que nem sempre aquilo que eles pensam é o interesse efetivo da nossa comunidade. E a Câmara fiscalizando O papel como da isso Câmara, vai ser gasto. o papel da Câmara, qualquer parlamento, qualquer legislativo é exatamente fiscalizar a aplicação do recurso público. Só que isso aqui em Brasília tem sido feito de maneira muito precária. Recentemente, a bancada do PT convocou uma comissão geral justamente para discutir os impactos da reforma tributária para a população em geral. Qual que é a importância da Câmara discutir isso que vai começar a mudar a partir do ano que vem? É que tem muita gente que ouviu falar de reforma tributária, mas não sabe o que é. Não sabe os impactos que ela terá na economia e terá na sociedade. Por isso, nós fizemos essa comissão geral com especialistas para que a população se inteire do que é reforma tributária e que ela efetivamente participe disso daí. Deputado Chico, o Distrito Federal também vai participar do comitê gestor, que vai ser criado para poder fiscalizar, como esses recursos vão ser aplicados e como essa repartição vai ser justa entre os estados, municípios e o próprio Distrito Federal. Qual que é o papel da Câmara dentro desse comitê? Agora terá esse comitê nacional com a participação das 27 unidades da federação. O Legislativo vai ter um representante nesse comitê, portanto é muito importante isso daí para que a gente faça com que a reforma tributária saia do papel e efetivamente seja cumprida. A reforma tributária é boa para a sociedade, é boa para a nação, é boa para todos os brasileiros. Por isso, a gente tem que fazer com que ela aconteça de fato. No Brasil, tem lei que pega e lei que não pega. Nós queremos fazer com que essa lei seja aquela lei que vai pegar para o benefício da nossa população. E aí o dinheiro da arrecadação tem que ser bem aplicado na saúde, na educação, no transporte, na manutenção das nossas vias. E a população tem que estar pertinho, ajudando a gente a fiscalizar, cobrar e executar. No próximo bloco, você vai ver a dificuldade dos empresários do DF em entender e pagar os impostos cobrados atualmente. E mais, com a simplificação vamos pagar mais ou menos impostos sobre aquilo que consumimos. Nós voltamos já! O empresário Normando Silva começou no ramo de vendas de carro em 1999 como office boy. Logo depois virou vendedor, avaliador e gerente. Em 2008 abriu sua primeira loja. Além da dificuldade de começar um negócio próprio, ele conta que teve que aprender como funciona a tributação no Brasil. Mesmo com assessoria profissional, a empresa teve problemas com impostos, causando dor de cabeça e prejuízo financeiro. E depois de aberta a sua própria loja, como é que foi esse entendimento, tanto de sua parte como de uma assessoria especializada, para entender o funcionamento dos impostos aqui no Brasil, especialmente na sua área de trabalho? Bom, é muito complicado, porque depois eu fui entender que o contador no Brasil ele tem que ser, é melhor que ele seja de um segmento, né? É melhor você pegar um contador que trabalha com carro, só com lojas de carro. No começo, eu não tive isso. E aí eu aprendi, eu fui questionando e o problema é que a gente, mesmo querendo fazer o certo, a gente às vezes não sabe. E o contador fala algo que não é, nem ele sabe o que está falando, porque existe um emaranhado de impostos que tem que ser pagos e até a pessoa entender, houve vezes que até as próprias pessoas da secretaria
procurava os contadores para entender, porque é muito complicado. Então, isso foi, assim, eu passei por várias etapas até eu aprender e questionar o contador. Então, Normando, além de trocar, né, de assessoria contábil, você teve alguma multa assim, nesse percurso, assim, por não entender e não pagar direitinho os impostos? Como é que foi isso daí? Tivemos por uma informação na época do IRPJ, que é uma parte que você tributa o lucro, mas foi pequena na época, né? Porque logo que eu vi, que eu fui perguntar quanto que os amigos pagavam e quanto que eu estava pagando, eu achei que estava errado, e aí a gente corrigiu, a gente foi penalizado nessa época, mas corrigi e já troquei de contador na época. Aí passei o que eu aprendi para esse outro anterior e ele pediu desculpas e tudo, mas o erro ficou para mim, né? Especialmente nessa área de automóveis, né, de veículos, tem uma queixa geral que os veículos são muito caros assim, para o consumidor final por causa dos tributos, né, dos impostos em geral. Como é que você vê isso? Faz sentido essa queixa em geral dos consumidores que os carros são caros, que o Brasil paga muito imposto para comprar um carro? Como é que você vê essa situação? Eu vejo que faz sentido, mais sentido para o 0 quilômetro, que é quase a metade do valor dele é imposto. No caso do seminovo, eu acho que não procede, porque se a pessoa quiser trabalhar corretamente, eu acho que é razoável o imposto que é cobrado no Brasil. Mas para o 0 quilômetro eu acho que procede, porque a metade praticamente do carro é imposto. Agora, o que é questionável no nosso ramo de seminovos é o fato do ICMS ser cobrado num produto que é usado, né? A gente paga ICMS, quantas vezes um carro desse aqui passar pela loja, ele vai pagar o ICMS. Isso é questionável, mas no ponto de vista de carga mesmo, para aumentar o valor, a queixa procede no caso do 0 quilômetro. Simplificação do sistema, redução da burocracia e incremento da competitividade das empresas. Essas são algumas das expectativas trazidas com a reforma tributária que será implementada no Brasil. Mas como todas essas mudanças vão impactar nas empresas aqui do Distrito Federal? É por isso que nós vamos conversar com o Eduardo Almeida, que é assessor tributário da FEComércio, como as empresas vão conseguir se adaptar a toda essa mudança que vem aí para o Brasil. Nós teremos o ano de 2026 de fase de teste de implementação do novo sistema tributário. Você tem também um sistema de transição que num primeiro momento parece demorado e vai a 2032, mas é o tempo necessário para que haja uma transição tranquila para esse novo sistema. O que se aposta também é que se reúna as condições para um crescimento econômico justo, né, e melhor distribuído regionalmente. A reforma tributária, ela traz também a questão da compensação de créditos. Como é que essa compensação de créditos vai funcionar para as empresas que vendem produtos aqui no Distrito Federal? O sistema de compensação de crédito ele é o mesmo para todas as empresas e em âmbito nacional. O que nós temos, de certa forma, diferenciado é aquelas empresas optantes pelo Simples Nacional, elas terão efetivamente que, quando operarem com CNPJ, operarem no sistema novo, sistema tributário novo, né? E quando venderem para consumidor final, elas precisam necessariamente operar, né, com o regime do Simples Nacional para que não perderem competitividade. É uma complexidade, é um complicador para as empresas do Simples? Sim, efetivamente é. Ainda mais quando você imagina que acima de 60% são empresas optantes pelo Simples Nacional. Mas é uma forma, na verdade, que se encontrou de convivência dos dois sistemas sem prejudicar tanto esse segmento das empresas optantes pelo Simples Nacional. A questão das empresas de serviço também é uma grande dúvida que ainda se tem, né? Porque as expectativas são de que os tributos sejam aumentados para essas empresas que prestam serviço de uma forma geral e aqui no Distrito Federal também. Qual vai ser o impacto disso, tanto para essas empresas quanto para o consumidor final, que vai acabar também arcando com esse custo? Se você imagina que hoje elas pagam 5%, e se você passar por uma alíquota padrão, que certamente será acima de 20%, 25%, né, então nós teremos uma carga tributária muito aumentada neste setor. Portanto, é um dos fatores que se aposta muito
que na primeira oportunidade de revisão e de ajuste do sistema, possa-se efetivamente já o sistema em operacionalização, que essas empresas ou que esses setores, não é empresas, são setores, sejam identificados e que se passe a fazer um tratamento diferenciado, de modo a ter a justa tributação desse setor, sob pena de você ter que conviver até com o desemprego. Embora você tenha setores que estão sendo, no primeiro momento, bastante onerados, e é por isso que voltamos a dizer que insistimos, né, no ajuste no momento oportuno, mas é muito positiva a avaliação da FEComércio, porquanto você tem hoje um sistema extremamente complexo, que você passa a simplificação, você passa a ter mais transparência, você passa a ter, na verdade, uma segurança jurídica maior, que nós apostamos também, você passa a ter também previsibilidade, né? E, portanto, reúne-se as condições para um crescimento econômico sustentado ou fortalecido. Advogado de formação, o deputado Thiago Monzoni defende a diminuição de impostos para estimular o crescimento econômico. Defende também a menor intervenção possível do Estado na economia. Deputado, o senhor é proponente da Frente Parlamentar de Defesa do Pagador de Impostos e da Liberdade Econômica. Deputado, o que faz essa frente, qual é o objetivo dessa frente e o que significa a liberdade econômica? Cara, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante que a gente consegue por meio dessa frente é fazer o contribuinte entender que, na verdade, ele é pagador de imposto, porque o termo contribuinte suaviza um pouco a situação. Na verdade, nós somos pagadores de impostos. Por meio da lei, o Estado expolia o cidadão, retirando dele recursos que ele trabalhou para obter. Então, nós, como pagadores de impostos, temos que olhar para essa situação e entender quanto dinheiro fica no nosso bolso e quanto a gente entrega para o Estado coercitivamente, sem possibilidade de se defender disso. Então, a Frente Parlamentar, a primeira ideia que nos vem é defender o pagador de imposto, reduzir tributo, expor quanto se arrecada, expor quanto percentualmente fica no bolso do cidadão daquilo que ele trabalhou para conseguir e lutar para que a gente tenha liberdade econômica. Os países que têm a população mais próspera no mundo são os países com maior índice de liberdade econômica. Deputado, só para a gente entender melhor, qual que é a relação da liberdade econômica com a cobrança de impostos? É muito simples. Quanto mais imposto um país cobra, menos dinheiro fica livre para as pessoas fazerem circular por meio daquilo que elas querem adquirir. Então, o dinheiro que o Estado pega, por exemplo, faz com que a pessoa tenha que optar por gastos. Ao invés de comprar um tênis para o filho, por exemplo, a pessoa pagou imposto no arroz, no feijão, na gasolina, no consumo, né? Na renda. Quando adquire um imóvel, paga o ITBI. Depois que adquiriu o imóvel, paga o resto da vida o IPTU, porque é dono de um imóvel. Quando tem carro, paga o IPVA. E isso faz com que a riqueza passe das mãos de quem produziu, o cidadão, para o Estado, que, na minha opinião, aplica muito mal esses recursos e não devolve para o cidadão serviços públicos de qualidade. Então, o cerne da questão está aí. Quanto menos dinheiro eu tenho, menos liberdade econômica eu tenho. E os impostos tiram essa liberdade na medida em que retiram dinheiro do nosso bolso. Deputado, nesse mesmo sentido, qual que é o objetivo do seu projeto de lei que cria o Dia Distrital sem impostos, né? A ideia é fazer o cidadão entender, bom, se eu não pagasse tanto imposto, quanto dinheiro sobraria para mim, para minha família, para os meus filhos, para as minhas necessidades e para os meus desejos também. Só para a gente ter uma ideia, Alexandre, o brasileiro comum, ele paga de imposto por ano 48% do que ele faz de dinheiro, ou seja, 48% do trabalho dele durante um ano fica para o governo. Quase 6 meses. Quase 6 meses. É regime de semi-escravidão. Trabalha um dia para si próprio e para sua família, outro dia para o Estado. Como é que o senhor avalia a cobrança de impostos até então e a cobrança de impostos que vai começar com a aprovação da reforma tributária? O Brasil é um caso a ser estudado. O Brasil conseguiu fazer uma reforma tributária para aumentar tributos. Nós já éramos uma das cargas tributárias mais altas do mundo e nós aumentamos a tributação na reforma tributária. Então, eu sou contra a reforma desde o início porque ela aumenta tributo. Entendi. E aí há outras questões também. A reforma tributária, ela reúne na União, ela concentra na União a arrecadação de todos os tributos. E aí é formado um conselho que vai decidir quanto dessa tributação, dessa arrecadação vai para cada estado. Hoje o sistema já é injusto. Por exemplo, São Paulo,
que é a unidade da federação que mais arrecada, porque é a que mais produz, de cada R$100 em imposto que São Paulo arrecada, só 9 voltam para lá. Já é injusto, na minha opinião. Imagina uma situação onde um conselho, e não a lei, vai definir para onde vai esse recurso. Esse conselho é uma espécie de soviete. É a sovietização da economia brasileira. Isso não tem como dar certo. Vai dar errado e aí nós vamos precisar de outra reforma tributária para corrigir os erros desta que foi aprovada. A gente vai pagar menos impostos ou a gente vai pagar mais impostos? Ou ao longo desse tempo é possível reduzir o que a gente contribui hoje com o governo quando a gente paga pelos bens e pelos serviços? A tendência é que nós tenhamos um ganho de eficiência muito grande, tanto na arrecadação quanto na própria conformidade que os contribuintes precisam, nas obrigações que os contribuintes precisam declarar. E isso, é claro, vai sofrer um efeito, vai surtir um efeito sobre os preços dos produtos e dos serviços. Se nós olharmos apenas as alíquotas, é claro que o efeito inicial, a impressão inicial que pode se dar é de que os serviços serão mais tributados, terão uma alíquota maior. Hoje eles pagam uma alíquota máxima de 5% e passarão a pagar uma alíquota estimada em 28%. Mas é importante destacar que, em geral, as empresas prestadoras de serviço estão no Simples Nacional, que não terá grandes repercussões, que não terá grandes alterações. Na verdade, o Simples será muito mais facilitado, porque poderá arrecadar e pagar o IBS e a CBS por fora. E isso tende a reduzir carga tributária e preços de produtos, né? Isso é uma equalização que surtirá um grande efeito de justiça tributária, né? Hoje, nós sofremos uma carga tributária oculta. Nós não sabemos o real valor dos tributos que nós pagamos na aquisição dos bens e na prestação dos serviços. A reforma tributária vai trazer um ganho enorme de transparência para o contribuinte. Ele saberá exatamente o valor que ele está pagando em tributo naquela aquisição. E isso vai ser um ganho para a cidadania fiscal, eliminando o efeito em cascata que existe hoje, tanto na produção de bens quanto nos serviços, né?